Olá, esse não é um monólogo, não é um diálogo, é um triálogo. 3 pessoas trialogando sobre um assunto do seu interesse. E o assunto de hoje é a gestão das emoções. Você está gerindo bem as suas emoções? Você já parou para pensar sobre isso? Não? Então não saia daí, porque o triálogo começa agora. A falta de competência na gestão das emoções tem levado muita gente a doenças, ao autoabandono e também ao desemprego. Para a gente entender melhor quais são as ferramentas e como gerir melhor a emoção, eu tenho aqui 2 figuras extremamente competentes. A psicopedagoga Marizinha Coqueiro e a psicóloga Zayonara Gomes. Antes da gente começar a trialogar, eu gostaria que você assistisse a esse vídeo. Outra ferramenta fundamental para proteger a emoção: não cobrar excessivamente de si, não apenas do outro, mas também de si. Quem cobra em excesso de si mesmo registra uma série de janelas no inconsciente, janelas traumáticas, que aumentam os níveis de exigência para ser feliz e realizado, para ser uma pessoa emocionalmente tranquila e estável. Então, as pessoas que cobram excessivamente de si, elas podem ser ótimos para a empresa, ótimos para a instituição, mas serão carrascos de si mesmos e elas não sabem disso, e isso desprotege a emoção. Outra ferramenta: doar-se sem esperar a contrapartida do retorno, entender que por detrás de uma pessoa que fere há uma pessoa ferida, entender que ninguém muda ninguém, nós temos o poder de piorar os outros, mas não de mudá-lo. A melhor maneira de transformar uma pessoa teimosa numa pessoa super teimosa é pressionar, elevar o tom de voz, agredir, comparar, criticar excessivamente. Ou seja, são ferramentas que no mundo todo pais fazem para com filhos, professor com alunos, executivos para com seus funcionários, e tudo isso constrói uma plataforma no inconsciente que a pequena diminui, constrange as habilidades socioemocionais. Portanto, nós temos que mudar o status quo. Se queremos proteger a emoção, se queremos ter um autoconhecimento profundo, e não temos no mundo todo, estamos, como eu disse, na infância socioemocional. O ser humano conhece cidades, outros estados, outros continentes, mas não conhece o planeta psíquico minimamente. A maioria das pessoas, talvez 99,9% das pessoas, conhece no máximo a sala de estar da sua personalidade. Vive a tese: se a sociedade me abandona, a solidão é suportável, mas se eu mesmo me abandono, ela é intolerável. O desconhecimento sobre a gestão da emoção está levando muita gente a sequestrar essas emoções? Com toda certeza. E é necessário que você não sufoque as emoções, mas que você procure entendê-las, que você procure compreendê-las, porque cada emoção mal resolvida, ela detona, ela aparece no seu corpo em forma de uma doença. Então, você adoece sem perceber o porquê. São mágoas encolhidas, tristezas não choradas, saudades não declaradas. Então, você termina sequestrando a sua produtividade, termina sequestrando o seu equilíbrio emocional. Então, antes de sufocar, é necessário entender as emoções. Sim. Zayonara, você tem um trabalho clínico também. Como que essas pessoas que têm essa dificuldade em gerir as emoções, elas chegam na tua clínica? Sim, geralmente o que a gente mais observa é que as pessoas não sabem nem o que estão sentindo, né? Nós temos 5 emoções básicas, que são as emoções principais, existem outras. E às vezes a pessoa não consegue nem identificar que ela está tendo raiva. E muitas vezes ela se culpa porque ela sente raiva. Então, e a tristeza também, ela não pode ser sentida. É uma sociedade Sim. onde raiva e tristeza começam a não ser vistas de boa forma e a gente anula. Então a gente sabota, a gente esconde, a gente tenta oprimir e aí vem as somatizações, né? Então as pessoas, elas chegam no consultório geralmente sem ter noção nem do que estão sentindo, nem conseguem às vezes nomear. Eu acho que eu estou com inveja, eu acho que eu estou com raiva. E ela não sabe dizer ainda, né? Tem uma canção muito bonita do Leone, ela é bem recente, acho que é do ano passado, que ele fala sobre isso. Ele faz uma brincadeira com essa proibição de ser triste. Eu vou até mostrar um trecho dessa música para vocês.
sofrer. Eu li, tá fora de moda, é falta de educação, é proibido sofrer. Os dias são de euforia, a felicidade é uma obrigação, é proibido sofrer. Chorar nas tardes de outono, pensar demais e perder o sono, é proibido sofrer. Não vale a pena a viagem, é muito cara a passagem, é muito escuro no fundo, ninguém mais vai pra lá. Ninguém te chama pra nada, nem quer te visitar. A ordem é ser feliz por toda a eternidade, feito prisão perpétua entre sorrisos falsos e amenidades. Então, é uma belíssima provocação a essa sociedade que a todo tempo obriga as pessoas a serem felizes, que elas têm que a todo tempo dar conta de ser feliz, de estar alegre, e quanto, na verdade, sentir, depurar essa tristeza também é parte do processo, não é? Você também trabalha, Zé Leonardo, com recursos humanos, já trabalhou muito tempo com seleção de recursos humanos e tal. Como que dá para perceber, como que dá para diagnosticar numa entrevista ou uma dinâmica a pessoa que não está em equilíbrio com a gestão das suas emoções? Ela se contradiz, né? A gente observa não só dentro de um processo de seleção, caso, né? Mas assim, até mesmo dentro do próprio consultório ou até mesmo na vida em geral. Você observa que a pessoa ela se autoconhece pouco. Então, quando você vai fazer, por exemplo, uma dinâmica de grupo ou fazer uma vivência, ou ela vai fazer uma avaliação, alguma coisa assim, é justamente para você observar isso, mas não dá nem para você levar em consideração essa falta de autoconhecimento, porque é uma coisa tão generalizada, porque já é incutido na própria sociedade que você tem que oprimir as suas emoções. Você não pode sentir raiva nem tristeza, a gente tem alegria todo mundo quer, né? Ficar feliz o tempo todo, né? Mas a gente tem aí outras emoções, por exemplo, o nojo, que é uma emoção fundamental que nos ajuda, nos protege. Você sente nojo de tudo? Não, eu estou me protegendo, né? Mas a raiva e a tristeza, elas são irmãs que acabam trazendo muitas vezes doenças muito graves, como a depressão, por exemplo. Então, por isso que quando a gente fala dentro de uma parte de recursos humanos, você pode até observar isso num processo seletivo ou numa avaliação dentro de uma instituição, mas a gente tem que ter um crivo mais sensível, porque isso está sendo muito comum em todas as pessoas. Eu vou deixar uma dica para quem está nos assistindo hoje aqui, já que a gente tocou nesse assunto de emoções, essa compreensão da emoção. Você que está em casa, tiver a oportunidade, assista o filme, é uma animação chamada Divertidamente. Ali você vai perceber cada emoção dessa que a gente está conversando aqui como um personagem da construção do subjetivo de uma criança. É incrível. Se você puder, assista, que vai fazer muito bem para a sua compreensão. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais Triálogo. Estamos de volta com o Triálogo, que nessa edição está trialogando sobre a gestão das emoções. A gente tem a psicoterapeuta Marizinha Coqueiro e temos também a psicóloga Zayonara Gomes e também a grata participação da sua audiência. A gente, no final do bloco passado, começou a conversar sobre esse universo da gestão das emoções no ambiente acadêmico, no ambiente escolar. A Marizinha falou muito bem de como o professor ele acaba se sentindo esgotado, exaurido, né? por essa relação onde ele não consegue compreender tão bem. Mas isso é uma parte fundamental na educação, além dos professores, e é por eles que existe, são os alunos, né? São os estudantes, são as crianças que estão ali. E essas crianças, hoje em dia, você acredita que elas chegam na escola com uma compreensão maior sobre a gestão das emoções delas, ou chegam com alguma dificuldade maior nesse campo? A grande questão da criança, da infância, é que ela é o espelho do pai e da mãe, ou de quem os cria, né? Então, por exemplo, se você tem um pai e uma mãe imaturo, porque muitas vezes a gente não tem... a questão das emoções, ela passa pelo autoconhecimento, ela passa pelo não embotamento, uma questão social, mas também tem a ver com o amadurecimento da pessoa. E aí, se ela não está muito madura, ela não entende muito isso, a tendência é ela reproduzir isso para a criança. Então, essa criança, ela chega na sala de aula, ela é um espelhamento do pai e da mãe. Por isso que dentro de um setting terapêutico, você não trabalha a criança em si. A terapia com criança é às vezes uns 3 meses, mas quem tem que estar dentro do setting terapêutico é o pai e a mãe. Porque ela vai levar essas demandas da casa dela para a sala de aula. E o professor, que muitas vezes não está tão habilitado, ele também tem as questões dele, ele também tem as histórias dele, ele vai lidar com aquela criança que está trazendo
histórias dela, da família dela naquela sala de aula. E isso é um grande desafio. Sim. E esse espelhamento, ele é tão interessante que ele poderia ser positivo, né? Por exemplo, quantas vezes a gente não tem notícia de pai que pede para o filho ler? Você tem que ler mais, você tem que ler mais. Mas ele não faz. O pai nunca viu o pai ler um jornal, sabe? Ah, meu filho, você não pode usar drogas. Aí tá o pai com um copo de uísque. Exato. Sabe? Então, de alguma forma, essa falta de sensibilidade, né, no processo de educação, de perceber que muito mais do que com as palavras, os exemplos deles são elementos ativos no processo de construção do Eu gosto valor. muito de dizer em relação a isso que existe a corporificação, né? Exatamente. Mais do que você falar, é você ser o exemplo vivo daquilo que você diz para o seu filho. Exatamente. Aquilo que você mostra. Exato. E hoje a gente tem um cenário bem diferenciado. As crianças têm acesso maior a tecnologias digitais, acesso maior a redes sociais digitais, sabe? Antigamente as redes sociais elas eram materiais, ou seja, nossa rede social era aquela turma que jogava bola com a gente na rua, era uma turma que jogava bolinha de queimada, bolinha de gude, pique. Era a nossa rede social, ela era material. Hoje a rede social é digital. As pessoas se relacionam relativamente à distância por conta dessas tecnologias, essas ferramentas. De alguma maneira, você acredita que essa mudança de eixo, ou seja, de você sair de uma rede social material para uma rede social digital, isso implicou na dificuldade de gerir emoções? O brincar faz parte da criança. E quando eu falo em brincar, é ter contato com o outro, é olhar o outro, é perceber o outro e sentir. Quantas crianças brincam isoladamente, né, no uso da tecnologia? É bom ter domínio da tecnologia? É. Mas é essencial não perder o contato humano. É essencial não perder as brincadeiras, né? Tanto que as faculdades, elas insistem muito no resgate das brincadeiras infantis como fator de socialização, como fator de aprendizagem, como fator de integração. Porque se perdeu exatamente isso. Não existe mais a rodinha, não existe mais pular amarelinha, não existe mais elástico. As crianças pulam elástico. Existe o Pokémon. Existe o Pokémon Go. Você está falando dessa socialização por meio da brincadeira. Tem um trecho, um vídeo que a gente vai mostrar aqui agora para vocês. No Central Park, colocaram um Pokémon raro, foi um mundo de gente atrás desse Pokémon. No meio daquela galera toda, estava o Justin Bieber caçando Pokémon e ninguém viu. Todo mundo procurando Pokémon e ninguém viu. Você vai ver isso no vídeo agora. Tá aí, olha só, tá aí, desafiador. Essa dificuldade em até mesmo perceber as pessoas no seu cotidiano já é uma marca dessa nossa dificuldade de gerir a emoção. Você não lê a pessoa, não percebe as pessoas. É um distanciamento de si mesmo, não tem jeito. Por exemplo, dentro da terapia cognitiva, a gente tem até um baralho que a gente até usa para adultos, que é um baralho das emoções. Porque existem, né, vários estudos, um deles é Paul Ekman, que preconizou isso, que fala da face, igual você falou do nojo e tal. Todo mundo sabe quando alguém está com asco, com nojo, com raiva, a gente vai... É uma coisa, às vezes, até micro, mas todos nós manifestamos as nossas emoções da mesma maneira em todas as culturas. Então, é quando a gente observa que você está ficando cada vez mais distanciado de si mesmo, você não conhece suas emoções, você não sabe nem o que você está manifestando. Então, quando você fala assim, dentro de uma seleção, como é que você observa? É claro, como é que a gente vai lidar dentro de uma empresa com uma pessoa imatura? Se ele é imaturo em excesso, não tem como nem trabalhar numa corporação. Mas aí você vai ter que olhar o seguinte, qual é que é o contexto dessa pessoa? O que está acontecendo? Mas é claro que dentro de uma empresa não cabe imaturidade. Sim. Então fica difícil, porque as pessoas não sabem gerenciar mais isso. E nesse aspecto, a pessoa ela leva só a certificação técnica. Exato. E só a certificação técnica hoje já não te garante no emprego. Você tem que ter o quê? Capacidade de mediar e negociar conflitos, capacidade de praticar e delegar funções, né? Capacidade de estreitar as relações um com os outros, e cada vez mais difícil isso, né? As pessoas se isolam na sua competência específica. Exato. E acham que dominam e detêm todo o saber, e relacionar-se com o outro parece que dilui o conhecimento, e praticar o empowerment, Deus me livre e guarde, né? E a grande questão, até porque quando você vê as habilidades técnicas, né, elas podem ser treinadas. O indivíduo pode chegar ali com alguma dificuldade técnica, mas a empresa pode o capacitar esse cara se tornar um grande profissional. Mas quando a gente fala da gestão da emoção, se é um fator para entrar na empresa ainda, se a pessoa não tem essa clareza, se isso não está muito claro,
você vai ver nível de maturidade. Existem avaliações psicológicas que você olha o nível de maturidade daquela pessoa. Sim. Mas, assim, claro que vão chegar lá pessoas assim, com nível super master de maturidade, não existe. Por isso, quando a gente fala assim, tem que ter uma acessibilidade, você vai pegar a pessoa que está menos imatura possível. Então a dica para você que está procurando emprego, não fale que o seu defeito é ser perfeccionista. Por favor, não faça isso. A gente vai para um rápido momento agora de programação neurolinguística com a nossa consultora Luísa Lopes. O que você tem para a gente hoje, Luísa? E aí, Fábio, vamos falar um pouquinho mais sobre comunicação? Se nós prestarmos atenção, todas as manhãs, principalmente aqui no Espírito Santo, todas as manhãs, tem um cenário novo que o Criador preparou para a gente. Então a gente pode desfrutar desse cenário. Nós também podemos ter essa opção. Todos os dias nós podemos escolher como nós queremos viver o dia, como nós queremos interagir com as pessoas. Nós podemos tirar da nossa mochila de vida alguns recursos para que a gente possa colocar na vitrine dos nossos olhos, na nossa expressão, no nosso tom de voz, para que a gente faça realmente um dia diferente. Então fica aí a dica, eu posso tirar do fundo aí da minha mochila de vida mais alegria, eu posso escolher viver o dia hoje com mais alegria, independente do que está acontecendo. Então que você possa temperar seus relacionamentos, trazendo aí para a vitrine do seu olhar e para a sua comunicação mais recursos internos. Eu lembrei da Luísa, né, na verdade. Meus amores. Meus amores. Meus amores, um beijo. Todo mundo aqui já foi aluno da Luísa. Sim. Já. Todo mundo aqui tem historinha uma pra tem Luísa, uma historinha tem a pra pegada Luísa. da Luísa. Meu amor, né? Que maravilha. Então, Luísa, espalhando amores pelas cidades. A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco com mais Triálogo. Estamos de volta com o Triálogo, que nessa edição trialogou sobre a gestão das emoções. A gente trialogou com a Marizinha Coqueiro, com a Zayonara Gomes e agora a gente vai para o quadro Melhor de Três, que começa agora, depois dessa vinheta. Quem é melhor na arte da gestão das emoções? Augusto Cury, Daniel Goleman ou Bruna Surfistinha? Daniel Goleman. Inteligência emocional, né? Não a Bruna? Não a Bruna, não ao Augusto Cury. Sim a Daniel Goleman. Daniel Goleman também. Uhum. Ótimo, eu acho a Bruna Surfistinha, ela deve ser gerente, né, gente? Ela gerenciou tantas... Gerenciou emoções demais, né? Enfim. Prazeres demais. E o que é mais difícil para uma pessoa que quer manter essa gerência das emoções? Falar demais, ouvir de menos ou não falar? Ouvir de menos. Quem ouve pouco, né? Não compreende o que o outro diz, não interage com o outro, né? Então eu acho que aprender a ouvir é essencial. Sim. Que você aprende a falar, você aprende a comunicar. Eu acho que é a questão do falar de menos. Porque foi isso que você falou aí? Falar demais, ouvir de menos ou não falar? Não falar, o não falar. Porque também concordo também com ela, mas eu acho que o não falar, quando você começa a falar um pouco, você vai começando a dar ordem. Não é à toa que a psicanálise, que também é uma abordagem da psicologia, da psicoterapia, ela usa talk and cure, né, que é a coisa da fala para você promover a cura, para você fazer os encaixes. Né? Então, muitas vezes... acho que falar um pouco, conversar sobre os sentimentos, sobre as emoções, para tentar defini-las, pode ser bastante terapêutico. Acho que até as duas interagem. Elas interagem, né? Elas vêm fazendo um link aí. Eu acredito muito nessa possibilidade do ouvir de menos. Quem ouve de menos perde muita oportunidade de aprender, não só sobre os outros, como em relação a si mesmo. A vontade tão grande que as pessoas têm de falar delas mesmas, acaba tirando o espaço de ouvir as outras pessoas, aprender. Sim. Uma dica poderosa para você que está em casa é sempre seja o mais burro da mesa que você estiver. Se você se coloca nesse lugar, você aprende com todo mundo tem algo para entender. E o que mais ajuda a pessoa que quer encontrar essa inteligência emocional? Medicamentos, atividades físicas ou autoconhecimento? Autoconhecimento. Se você busca
entender-se melhor, compreender melhor por que você agiu dessa ou daquela maneira, te possibilita relacionar-se melhor consigo mesmo. Porque o grande dilema hoje é, você gosta da pessoa que mora em você? Você se dá bem com ela? Ou você é carrasco de si mesmo? Tem pessoas que acordam, quando vão diante do espelho, elas olham só os defeitos. Eu não, sempre deixo isso para os vidraceiros de plantão, tá? Os espelhos. Eu concordo com ela também, né? Essa questão de que o autoconhecimento, a medicação, ela não promove isso, e isso é um grande problema. Às vezes a pessoa chega no consultório, estou tomando não sei quantos remédios e eu não mudei nada. Claro, porque o remédio não muda as suas crenças, o remédio não muda seu jeito de ver a vida, nem seus valores. Né? Exatamente, ele ajuda a tirar você de alguns estados que pode ser útil no processo terapêutico, mas necessariamente não é a saída. Eu acho que o autoconhecimento é você ouvir os outros, você falar um pouco de si mesmo com coerência, né? Não é só falar de si aleatoriamente, mas procurar um espaço de autoconhecimento que eu acho fantástico, que é a única maneira, na verdade, eu não vejo... E você tocou num assunto interessantíssimo, que é essa questão da mudança de crenças. Eu também vou ficar com autoconhecimento, ou seja, as pessoas, desde que nascem, elas já vão recebendo uma carga. Eu digo até antes do nascimento, né? Você pegar antes do nascimento, o pai já escolheu o time de futebol que o filho vai torcer, a mãe escolheu um nome que tem uma relação com a questão bíblica, já escolheu uma religião. Antes de nascer, ele já tem um padrinho. Antes de nascer, ele já tem um Deus. Sabe? Então, você antes de chegar ao mundo, você já tem uma carga de programação, de crenças muito grande. Algumas são úteis, são interessantes, são válidas, inclusive, mas tantas outras podem ser questionadas. E as pessoas, às vezes, chegam com algumas crenças e elas batem um rótulo nelas extremamente nocivo. Ah, porque eu sou desorganizado. Ah, porque eu sou muito desligado. Ah, porque eu sou tímido, sou burro. Eu sou assim mesmo. Você está acreditando, no máximo você está. E agora, você está. Exato. Você fala em crenças, eu fico, por que as pessoas não mudam suas crenças? Porque mudar dói. Mudar apego, significa você buscar outra roupagem, né? Você buscar outros valores, outros hábitos. Tem pessoas, tem pessoas que dizem assim, ah não, tá ruim com ele, pior sem ele. Se tá ruim com ele, meu bem, você tem que cair fora. Vai ser feliz, né? Vai ser feliz. Quem é que tem mais dificuldade em gerir emoção? Homem, mulher ou não é uma questão de gênero? Eu não acredito que seja uma questão de gênero. Eu acredito que seja uma questão realmente de conhecimento, né? De busca de autoconhecimento, né? Porque o homem sofre. Já foi o tempo de dizer que homem não chora. Homem chora e chora bonito pra caramba, tá? E tá aí o Pablo, né? O Pablo tá aí pra sedimentar essa crença. Olha, eu concordo com ela que não tem uma questão de gênero, mas nós temos uma cultura que faz com que o homem embote mais as emoções do que as mulheres. Existe até um filósofo francês que alguns anos atrás ele fez uma publicação relacionada a isso. Por que os homens adoecem mais? Porque eles falam menos dos problemas. Eu, se eu tiver um problema, ligo para minha mãe, começo lá na hora a falar. Já viu algum homem ligar para a mãe? Mãe, olha, minha mulher fez isso, que eu faço, eu acho que eu vou jogar a cabeça dela, mas não faz isso, entende? Não vai fazer isso. Então, os homens culturalmente foram colocados para não sentir. Então, a gente observa um embotamento emocional, muitas vezes, no masculino surge com mais frequência, mas isso vai depender, não tem gênero, isso tem educação. Se o pai e a mãe educaram um garoto, um menino, para ele expressar as emoções, ele vai fazer. E com a grande vantagem de você também a qualquer momento se educar, né? Exato. A gente tem uma carga de herança aprender do pai. Você tem que aprender a ressignificar. Nossa, né? É o ressignificado que te dá todo o tom, né, para você. Exato. E sem culpa, né? Sem culpar o pai e a mãe, porque muito provavelmente eles deram o melhor que eles podiam naquele momento. E reproduziram só. Só reproduziram. Eles não tiveram a oportunidade de assistir o triálogo, não tinha naquela época. Agora, uma questão aqui, eu queria que vocês me falassem aqui, já fugir um pouco do tema, uma questão mais acadêmica, desculpe, que é a seguinte: quem desses aqui melhor representa a ciência da comunicação no Brasil? Gilberto Barros, Geraldo Luiz ou João Kleber? Geraldo Barros. Gilberto Barros, Geraldo Luiz ou João Kleber? Não, João Kleber, vamos tirar de letra. Vai ficar só com os dois. Agora você viu, tá fácil agora, tem dois aí. Difícil. Gilberto Barros e... O Geraldo Luiz.
A gente pode se abster dessa responder? Para mim não tem muito significado os três. Porque Gilberto Barros, assim, conheço pouco o trabalho dele, né? Sim. Então, assim, até porque eu não tenho... E o outro, se não me engano, é esportivo, né? Também, não? Não, esse aqui é do Domingo Sensacionalista da Record. É isso mesmo. Eu falei, é por isso que eu não tenho. Traz essas três coisas aí para poder... Eu digo, eu não lembro de lugar nenhum, de ter lido em lugar nenhum. Eu sei, assim, que um era, mas o outro estava na dúvida. O outro só Jesus, então... Nenhum dos três. Nenhum dos três. Tá bom. Obrigada, professor. Achei branco. Deixa eu agradecer. Ó, Marizinha, muito obrigado novamente pela visita. Sempre. Tá certo. Deixa seu contato aqui para as pessoas que querem conhecer suas palestras. Olha, vocês podem entrar em contato comigo pelo telefone 999690403, Treinamentos de Consultoria. Além de coach, eu sou psicopedagoga institucional, docente e estarei sempre à disposição para que vocês possam interagir comigo, tirando alguma dúvida ou acrescentando algo que queiram. Maravilha. Zé Onara, muito obrigado mesmo. Está aqui para você convidar o pessoal a conhecer o Bem Relacionar. Ah, legal. Vocês podem entrar no site www.bemrelacionar.com.br ou zaonaragomes.com.br e também tem minha página no Facebook, minha fanpage, Zé Onara Gomes. Na verdade, você pode entrar pela Bem Relacionar, porque lá você vai ter várias dicas, eu posto vídeos, materiais, textos, artigos de vários profissionais para que a gente possa se autoconhecer, né? E caso você tiver interesse, participe comigo, curte lá também meu canal no YouTube, que eu também tenho uns vídeos legais também. Vídeos bem interessantes mesmo. Para você que nos assistiu até esse momento, minha eterna gratidão, um forte abraço e até. Tchau.